Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao final. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, graças te damos pela palavra que tu nos deste. Que ela possa cumprir em nós os 4 propósitos básicos: ensinar, corrigir, repreender e nos educar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título é O Cristão e as Preocupações da Vida. O cristão e as preocupações da vida. Meu objetivo é mostrar que o problema não está nas preocupações, mas em como lidamos com elas. Repito, o problema não está nas preocupações, mas em como nós lidamos com elas. O problema não é o caos exterior que nos cercam, mas o caos interior que carregamos. A questão chave não é colocar ordem no caos exterior, mas em colocar ordem no caos interior. A desordem da nossa alma é um problema muito mais sério do que a desordem desse mundo. Porque desde a queda de Adão, o mundo entrou num processo de caos, de desordem. A queda instaurou uma desordem na sociedade. O homem se desconecta de Deus, criando uma desordem em relação a Deus. O homem se desconecta consigo mesmo, gerando uma desordem psicológica, coisa essa que os terapeutas ignoram, passam longe. A queda gerou uma desconexão com o ser humano, gerando uma desordem nas relações humanas. E a queda gerou uma desconexão com o mundo, com o cosmos, gerando uma desordem cósmica, em todos os sentidos, inclusive climática. Então eu não tenho como fugir da desordem externa. Ela é inevitável. Eu não tenho como fugir das preocupações da vida, seja preocupações com o passado não resolvido, ou com o futuro incerto, ou com o dia a dia que me traz cansaço, desgastes, burnout, e eu não consigo resolver os problemas.
Quem aqui não passa, queridos irmãos, por preocupações? Quem não tem preocupações? Nesse texto, Jesus vai trabalhar as preocupações da nossa vida. Interessante porque o grande tema do Sermão do Monte, ou melhor, a tese central do Sermão do Monte, é apresentar o programa de Jesus sobre o reino de Deus. Ele começa falando do caráter do cidadão do reino, as bem-aventuranças. Depois fala da influência do cidadão do reino nesse mundo, o sal e a luz. Depois ele fala da ética do cidadão do reino, falando sobre não jurarás, não matarás, não adulterarás. Depois ele fala da religião do cidadão do reino, baseada num tripé: dar, orar e jejuar. Mas agora ele está falando das preocupações que acometem o cidadão desse reino. E a pergunta básica para a nossa reflexão nessa noite é: como lidar com as preocupações da vida? Como? Em primeiro lugar, escolhendo melhor onde colocar o nosso tesouro. Como lidar com as preocupações desse mundo? Escolhendo melhor onde colocar o nosso tesouro. Esse é o tema do versículo 19 ao 21. Do versículo 19 ao 21, Jesus está preocupado basicamente em falar sobre o tesouro que nós temos. Onde nós colocamos o nosso tesouro. Ele encerra essa porção aqui, do 19 ao 21, e isso é interessante, queridos irmãos. Ele encerra falando sobre o coração. Onde você coloca o seu coração? Onde você está fixando o seu coração? Ele resume a questão do tesouro, dos bens, do dinheiro, falando do coração, porque ele tem consciência de que nada nos traz mais angústia, nos desorganiza, nos desequilibra mais do que o vil metal. Tudo que fazemos na vida parece que afunila nessa questão chamada dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ter bens, eu preciso ter coisas, eu preciso conquistar. Então Jesus está aqui preocupado em como nós lidamos com o tesouro. Mas será, queridos irmãos, que Jesus Cristo está aqui impedindo a gente de ficar rico? Será que esta é a temática? Olha, não fique rico. Essa é a questão levantada pelos teólogos da libertação. Teólogos da libertação são os teólogos que emergiram ali da década de 60, usando o marxismo como forma de fazer teologia, dizendo que o que Jesus mais quer é que a gente cuide dos pobres, e o centro é o pobre. Não podemos ter riqueza. Mas quando você estuda a história do grande Abraão, vemos que Abraão era riquíssimo. Olha lá a história do Abraão. Os patriarcas eram todos ricos. Jacó é o rico. Olha os bens de Jacó. Isaac era rico. José foi para o Egito e se transformou o segundo homem mais importante do reino. Era riquíssimo. Os reis de Israel exibiam sua beleza, sua riqueza, Davi, Salomão e todos eles. A Bíblia, será que está Jesus aqui nos impedindo de ter dinheiro, de ter riqueza? Não. Jesus não tem pedido ninguém de ter dinheiro ou riqueza, mas será que Jesus Cristo está aqui impedindo a gente de fazer uma previdência social, pensar no futuro, pensar na aposentadoria, pensar em ter uma casa para amanhã deixar para os filhos, uma boa poupança? Será que é isso? Não, ele não está pensando, porque o próprio ensinamento que o livro de Provérbios faz sobre a formiga mostra que ela tinha uma preocupação de trabalhar no verão.
para armazenar para o inverno. Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, o preguiçoso, ou seja, deixando entender que nós temos que correr atrás das coisas e trabalhar de fato. Será que Jesus está aqui, queridos irmãos, impedindo a gente de usufruir dos nossos bens? A gente trabalha, mas a gente quer ter férias, a gente quer viajar. A gente quer viajar, conhecer cachoeiras, né? Praias maravilhosas. Nós temos hoje aí irmãos que estão na praia hoje. Você está aqui, querido irmão, louvando Jesus. Vai ter irmão que está lá. Tem irmãos em Cabo Frio, tem irmãos no Espírito Santo, tem irmãos no Rio mesmo, tem irmãos aqui. E tem irmãos que tem casa, não sei fazendo o quê, vai estar lá. Será que Jesus está impedindo isso? Não, queridos irmãos. Nesse trecho que vai aqui, do verso 19 ao 24, a preocupação de Jesus não é nos impedir de ter dinheiro, não é nos impedir de fazer uma previdência social, não é nos impedir de usufruir os bens. O que Jesus está colocando aqui é exatamente, ele está condenando essa maneira avarenta, egoísta e ambiciosa que nós lidamos com o dinheiro. É aquela pessoa que sacrifica tudo no altar do tesouro, inclusive o casamento, inclusive os filhos, inclusive os ministérios dentro da igreja. E a causa está aí, o fenômeno chamado burnout. Palavra bonita, né? Surgiu ultimamente para falar exatamente dessa pessoa que é um Rockefeller, um apaixonado pelo trabalho, que luta, que corre, que faz tudo para ter, mas chega no final da vida, o que sobra para ele? Nada. Talvez o primeiro bilionário do mundo, talvez só dos Estados Unidos, podemos dizer assim, foi o Rockefeller. Diz que um curioso estava no velório do Rockefeller e perguntou ao seu contador quanto que ele deixou. Ele morreu, quanto que ele deixou? E o contador simplesmente olhou para aquele curioso e disse: tudo. Ele não levou nada. Nada ele levou. Nós vamos deixar tudo. Quantos pais dedicaram, correram, trabalharam, fizeram de tudo para dar o melhor para os filhos, mas veio um acidente de carro e acabou com tudo. Veio um acidente de avião e acabou com tudo. Veio um infarto, um derrame e acabou com tudo. Esta pessoa sacrificou toda a sua vida no ter. A essência da sua vida está no ter, nunca no ser. Esse capitalismo selvagem que domina o nosso mundo hoje está alimentando esses avarentos de plantão. Agora nós assistimos uma situação triste, né? De um funcionário do Burger King que trabalhou 27 anos para o Burger King, funcionário americano, e nunca teve uma falta. Um funcionário exemplar. E a empresa resolveu premiar esse funcionário que há 27 anos tem uma falta. Deu para ele uma sacolinha com o ingresso para o cinema, um copinho personalizado do Burger King e alguns chocolates. Aquele homem pediu demissão. A filha daquele homem colocou isso na internet, o mundo inteiro veio. Com isso, ela conseguiu arrecadar uma quantia razoável de dinheiro para que ela e o pai montassem uma sociedade, montassem um negócio na área do sanduíche. Esse é o mundo capitalista, selvagem.
onde a gente faz de tudo para ter. O filósofo Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, disse o seguinte: o homem se transformou no lobo do homem. Nós viramos os nossos predadores. A gente quer, a gente vive na lógica do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. São pessoas que não conseguem colocar o coração em outra coisa, não tem isso. Ele acorda de manhã para ter dinheiro, para ter fama, para ter sucesso. E ele sacrificou tudo: o espiritual, o familiar, o emocional, os relacionamentos, no altar desse Deus que ele chama de dinheiro. Queridos irmãos, nós temos que pensar seriamente sobre aonde colocamos o tesouro. Um grande empresário se converteu, riquíssimo, e ele descobriu uma coisa que deixou ele triste. Ele descobriu que ele não ia levar nenhuma das empresas dele para o céu. Ele descobriu que nenhum dos investimentos dele ele iria levar para o céu. Absolutamente nada. Foi tomado de uma tristeza. Trabalhei tanto, adquiri tanto e não serve para nada. Então o Espírito Santo fez ele investir num novo negócio. Eu vou investir num negócio que eu possa levar para o céu. Eu vou investir em conversões de almas. E esse missionário, e esse empresário começou a fazer missões. Investir em obra missionária. Investir em projetos evangelísticos. Porque isso eu vou levar para o céu. Pergunta que fica para você é: aonde está o seu tesouro? O grande bispo Hiller disse: a provisão prudente para o futuro é boa. Temos que fazer provisão para o futuro. Lembre da formiguinha, Provérbios 6,6. Mas a fadiga, o desgaste, a ansiedade, a angústia para chegar lá não é boa. Gera doenças, infartos, prejudica o cérebro, os pulmões, os rins, o corpo. Segundo lugar, como lidar com as preocupações da vida? Do verso 19 ao 24, nós temos que definir aonde colocamos o tesouro. Mas em segundo lugar, como lidar com as preocupações da vida? Cuidando melhor dos seus olhos. Poderia colocar da seguinte maneira também: escolhendo melhor aonde você coloca seus olhos, cuidando melhor dos seus olhos, é o que está no verso 22, queridos irmãos, até o verso 23. O verso 22 até o verso 23, nós vamos falar sobre os olhos. E é interessante porque muita gente lê esse texto e acha que Jesus aqui está falando dos olhares adúlteros, os olhares sexuais. Não, queridos irmãos. Jesus falou sobre esse olhar de adultério no capítulo 5. Quando Jesus diz que só de olhar para uma mulher você comete adultério. Ali Jesus estava pensando nos olhos como uma metáfora da cobiça sexual. Mas aqui o contexto nos mostra que olhos aqui está relacionado a dinheiro. Está relacionado aos bens materiais. Os olhos são a candeia do corpo. Ele está falando, os olhos é a luz do corpo. Os olhos me ajudam a enxergar. Por causa da luz que os olhos têm, eu consigo olhar para vocês. Eu consigo ler a minha Bíblia. Eu consigo andar sem atropelar as cadeiras. Eu consigo pegar coisas, porque eu tenho luz nos meus olhos. Mas ele falou que nós também temos dois tipos de olhos: o olho bom e o olho mau. Ou traduzindo, o olho saudável é aquele olho que enxerga com clareza, sem miopias, sem cegueira. Ele disse: existem olhos que são cegos, não tem luz.
Mas existem olhos bons que enxergam. E ele está querendo dizer: os seus olhos são bons ou são maus? Os seus olhos são saudáveis ou os seus olhos não são saudáveis? O que esse texto quer dizer, por favor, me entenda, é que aquela pessoa que só está vendo as coisas materiais está cega. Aquela pessoa que só está pensando no que pode conquistar esse mundo está cega. Ela não tem luz nos seus olhos. Essa corrida desenfreada pelo ter é fruto da cegueira. Essa corrida desenfreada que sacrifica filhos, esposa, relacionamentos, ministérios e a missão prioritária que Deus nos deu nessa vida é fruto da cegueira. Você é cego. Os seus olhos não são bons. Alguns enxergam um pouquinho, são míopes, vê algumas coisas embaralhadas, mas outros não vê nada, não tem percepção espiritual nenhuma. Eu acho que às vezes Deus usa meios para corrigir essa visão sua que não é boa, aparentemente. Às vezes Deus tem que colocar as pessoas, às vezes, num leito de hospital. Quantas vezes você já foi no hospital de pessoas, visitou pessoas em estados terminais? Pergunta para elas: se você vencesse isso aqui, o que você faria? Nenhuma delas diria: vou trabalhar mais para ter dinheiro. Nenhuma delas diria: vou comprar um sítio. Nenhuma delas diria: vou comprar um carro zero. Todas diriam: gastaria mais tempo com meus filhos. Gastaria mais tempo com a minha família. Todas diriam: vou evangelizar. Vou fazer a obra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos que chegar nesse estado de completa impotência para crescer e para aprender. Às vezes Deus tem que levar a gente nesse estado onde a única lição que nós temos é: minha vida está toda errada. A sensação que eu tenho quando você conversa com alguém em estado terminal é que a vida dele estava toda errada. Agora, por que ele só percebe que a vida está toda errada quando está no estado terminal, mas ele não percebe isso quando está bem, com dinheiro no bolso? Por quê? Porque ele está cego. E Jesus quer dizer aqui: os olhos são a candeia do corpo, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Você vai enxergar corretamente. Mas se os seus olhos forem maus, doentes, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ele está fazendo um paralelo entre luz e trevas. Quem não enxerga o espiritual, não enxerga na perspectiva de Deus, está cego, está nas trevas. Cuidado com os seus olhos. Deixa eu ilustrar. Nós temos dois casos na Bíblia que mostram como que esse olho colocado no lugar errado é danoso. Primeiro vamos pensar em Acã. Era para levar os despojos de Jericó? Não. Era para destruir Jericó e não levar nada. O camarada lá botou o olho grande na capa. Botou o olho dentro de uma capa maravilhosa e cara. Botou o olho gordo em alguns pratas e algumas moedas. Trouxe, escondeu na sua tenda. Ninguém está vendo. Esse é o problema, ninguém está vendo. Como diz o hino, Deus está vendo com olhos de fogo. Qual foi a consequência deste olho de cobiça das coisas materiais de Acã? Israel perdeu a vitória para uma cidade menor que Jericó, Ai. Qual foi a consequência? Toda a família de Acã foi condenada. Qual foi a consequência?
toda a família de Acã morreu por causa de ter colocado o olho no lugar errado. Esse é o olhar que adoece, que traz condenação. Mas vamos ilustrar com outro caso. O jovem Geazi. Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu diz para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele mergulha e ele fica completamente limpo da sua lepra. Quando ele chega para se despedir de Eliseu, ele disse: olha, eu trouxe aqui dinheiro, eu trouxe roupa, vou deixar tudo com você, não quero nada. Volta para sua casa e não levo e não deixa nada, não preciso de nada. Mas o moço Geazi cresceu os olhos na roupa, no dinheiro, correu atrás de Naamã, disse: olha, inventou uma mentira, chegou alguém lá em casa, um profeta chegou lá, precisa de roupa, precisa de dinheiro, o senhor pode ajudar? Claro, está à disposição, pega o que você quiser. Quando chega diante do profeta: o que aconteceu, meu filho? Nada não, eu ouvi o que você fez. Você vai receber como punição, como recompensa, a lepra que saiu de Naamã, e o jovem ficou leproso. A gente não valoriza, não dá valor ao olhar de cobiça. A gente só valoriza o olhar adúltero. Mas aqui está falando do olhar das cobiças. Nós temos que parar e pensar: onde colocamos o coração? Agora Jesus fala: onde colocamos os olhos? Primeiro, onde você coloca seu coração? Agora, onde você coloca seus olhos? Essa busca desenfreada pelo ter está destruindo a nossa vida. O capitalismo selvagem invadiu as igrejas com um nome bonito: teologia da prosperidade. Os pastores da prosperidade seduzem a igreja, dizendo: vocês podem ter milhares e milhões. Eu diria que o referencial desses teólogos da prosperidade hoje seria Pablo Marçal. Um pobreofóbico, tem fobia de pobre. Cara inteligente, aprendo muitas coisas com ele. Muitas coisas aprendi com ele nas falas dele, não tenho dúvida. Mas é um pobreofóbico. Não tem como. Aonde você coloca teus olhos? Como lidar, queridos irmãos, com as preocupações da vida? Em terceiro lugar, escolhendo o melhor, quem deve ser o seu Senhor. Quem deve ser o seu Senhor? Onde você coloca o tesouro? 2, onde você coloca teus olhos? 3, quem é seu Senhor? É isso que está aí no verso 24, queridos irmãos. Ninguém pode servir a 2 senhores. Olha que interessante. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tradução do grego mamon. O que esse texto quer dizer é o seguinte: Jesus trata do dinheiro como uma divindade. Interessante. Jesus trata o dinheiro aqui como divindade. Ele compara Deus e o dinheiro. Quem é seu Senhor, Deus ou o dinheiro? É como Jesus fala assim: qual é o seu Deus? O dinheiro ou sou eu? O dinheiro aparece aqui como uma divindade que nós prestamos reverência. Uma divindade a quem nós nos curvamos. Quando eu estava no seminário, na década de 80, eu li um livro. Não lembro mais o nome do livro. Mas nunca me esqueço desse livro. Era de um filósofo católico. A pergunta é: por que eu peguei esse livro na biblioteca para ler? Porque ele foi doado pelo José Rego do Nascimento, o pai da renovação espiritual no Brasil. Eu falei: se o José Rego leu esse livro, eu vou ler também. Menino novo, seminarista, vou ler. E esse livro, o camarada diz o seguinte: que o dinheiro foi inventado pelo diabo.
Não concordo com ele não, mas escuta a tese dele. Ele diz: o dinheiro só pode ter sido inventado pelo diabo, porque não existe outra maneira melhor de escravizar o ser humano do que pelo dinheiro. A falta do dinheiro nos faz roubar. A falta do dinheiro nos faz negociar nossos valores. A falta do dinheiro gera divisões nas famílias. E o excesso do dinheiro também nos faz fazer loucuras, besteiras. O dinheiro controla o mundo. O dinheiro faz as pessoas criarem cada vez mais formas imorais de conquistar dinheiro. Está aí na mídia. Algumas aparecem, outras não, mas todos os dias tem formas ilegais de adquirir riquezas e adquirir dinheiro. A pergunta que o texto fala é: quem é seu Senhor? E aqui, na versão antiga, diz: servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. Servir a um Deus, uma divindade. E é interessante porque Jesus não chama César de Senhor, mas ele chama o dinheiro de Senhor. O dinheiro é Senhor. O dinheiro manda em você. O dinheiro tem dividido igrejas. O dinheiro tem sido o trampolim propulsor de muitos ministérios no Brasil e no mundo. As pessoas criam igrejas e ministérios em torno do dinheiro. Se nós olharmos na parábola, no texto de Mateus, nós vemos que Jesus, ele fala do jovem rico, menino bom, cheio de princípios bons, mas o que eu preciso para ter a vida eterna? Vai, vende tudo que tens e me segue. É claro que Jesus não era contra o dinheiro do menino, não era contra a riqueza, mas Jesus sabia que para aquele menino o dinheiro era mamon, era o Deus dele, era o Senhor da vida dele. Mas quando ele vai conversar com o Zaqueu, ele não diz para o Zaqueu: vende tudo e dá aos pobres. O próprio Zaqueu diz: eu vou pegar os meus bens e metade e vou dar aos pobres. E se eu roubei, como diz a lei, devolvo 4 vezes mais. Ou seja, ali Zaqueu mostrou: para mim o Senhor é você, não o dinheiro. Quando as pessoas fazem do dinheiro o seu Senhor, elas matam culto, abre mão de ministérios, faz qualquer coisa pelo vil metal. Ela corre atrás. Agora, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Não sei como, mas essa conta vai chegar para você. Na sua saúde, talvez. No seu casamento, talvez. Quantos casais que acabarem, você vai conversar com o marido, ele fala: fiz tudo pelo meu casamento. Tudo que eu fiz foi por eles. Essa casa foi custo de muito trabalho. Esse carro foi custo de muito trabalho. E daí? Eu só queria você. Essa conta vai chegar. Você precisa escolher hoje quem é o seu Senhor: mamon ou Deus. 4º lugar, como lidar com as preocupações da vida, verso 25 ao 34. Não sendo ansioso. Como lidar com as preocupações da vida, verso 25 ao 34. Não sendo ansiosos. Eu gosto de definir a ansiedade como a reação desproporcional diante de uma realidade real ou imaginária, da qual eu não tenho controle. Toda vez que eu não tenho controle sobre uma situação real ou imaginária, o meu organismo responde com a ansiedade, com uma preocupação excessiva. A palavra grega usada aqui nesse texto para definir ansiedade, e isso é importante a gente
entender, é merinal, né? Merinal. E é interessante porque essa palavra merinal, ela aparece 17 vezes na Bíblia. Inclusive, quando está lá em Filipenses 4:6, diz assim: não andeis ansiosos, está falando de merimal. E aqui, só aqui nesse capítulo 6, a palavra grega merinal aparece no verso 25, 27, 28, 31 e 34. Jesus está falando, embora a palavra preocupação prevaleça aqui na NVI, a palavra no grego merinal é a mesma para ansiedade ou estado de preocupação excessiva. Jesus fala assim: cuidado com essa ansiedade excessiva, com essa preocupação excessiva com as coisas dessa vida. É óbvio que nós temos algum tipo de preocupação diante de algo que não controlamos, é ou não é? Eu não sei onde a minha esposa está, isso dá uma reação de ansiedade. Eu não sei por onde anda meu filho, isso me traz uma reação de ansiedade. Eu tenho algumas contas para pagar no final do mês e meu salário não vai dar para pagar. Isso me dá uma reação de ansiedade. Existe uma reação natural de ansiedade, mas existe também uma reação exagerada, desproporcional. E o pior, algumas reações é um mal imaginário. A ansiedade neurótica é quando eu respondo a algo que não existe. Por exemplo, na minha família mesmo, logo após nascer uma sobrinha minha, eu vi um pai da minha família chorando. Mas está chorando por quê? Eu não sei como é que eu vou pagar a faculdade dessa menina. A mulher acabou de nascer. Ou seja, essa ansiedade é uma reação desproporcional a uma realidade. Eu posso me pegar chorando, triste, porque vou perder minha mãe? Posso. Minha mãe está com 97 anos. Eu acho que é uma reação normal. Visito ela toda semana. Óbvio. Mas nós muitas das vezes deixamos o nosso organismo ser dominado por reações exageradas. Vamos entender o que Jesus coloca aqui. Primeiro, Jesus nos exorta a não ficarmos ansiosos ou preocupados, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. A primeira coisa que nós temos aqui é um conselho, uma ordem de Jesus: não fiquem preocupados. E Jesus vai apresentar aqui algumas explicações para não ficarmos preocupados. Verso 26, ele vai dizer: observem as aves do céu. E é interessante porque ele faz duas ilustrações aqui para justificar o fato de a gente não viver preocupado. A primeira ilustração ele tira das aves e a segunda dos lírios. Ele diz: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida um covo, como diz a outra tradução? Ou seja, ele começa a dizer: não fique preocupado com as coisas dessa vida. E aí ele convida, queridos irmãos, as aves do céu para ser a nossa pedagoga, nossa orientadora, e diz: aprenda com elas, eu não cuido delas. E ele continua: porque você se preocupa com as roupas, seja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não tecem. Ou seja, olhe, aprenda com a natureza, aprenda com os lírios, olha para eles, não são lindos, não são maravilhosos, eu não visto eles dessa maravilha. Preocupa, eu vou cuidar de vocês. Agora, interessante, John Stott, comentando esse texto, ele fala que aqui nós temos dois argumentos.
O primeiro argumento do maior para o menor e o segundo argumento do menor para o maior. Do maior para o menor, ele diz assim: não se preocupe com o alimento. Qual é mais importante? A vida ou a comida? Parte do maior para o menor. Qual é mais importante? A vida ou a comida? Se eu dei a vocês a vida, que é mais importante, não vou dar a vocês o alimento? Qual é mais importante, o corpo ou a roupa? Eu não dei para vocês o corpo? Eu não dei para vocês a roupa? Se eu dei para vocês a roupa, o corpo, eu não posso dar a roupa? O corpo não é mais importante do que a roupa? Então, se eu dei o corpo, eu vou dar a roupa também. Depois ele usa o argumento do menor para o maior. Olha para as aves. Elas estão comendo. Elas é menos importante do que vocês. Olha para os lírios. Eles estão vestidos. Eles são mais importantes que você. Se o menor está sendo cuidado por Deus, por que ele não vai cuidar do maior? Se o menor tem a atenção de Deus, por que o maior não vai ter a atenção de Deus? Ou seja, eu não tenho motivos para viver ansioso, porque Deus está no controle de tudo. O que o Senhor Jesus está falando aqui é: aprendam com a natureza. Olhem para a natureza como um grande teólogo. Eles estão aqui para dar aula para vocês, ensinar a vocês quem sou eu. Eu sou o que cuida dos pássaros. Eu sou o que alimenta os pássaros. Eu sou o que cuida das plantas, que alimenta, que cuida da beleza das plantas. Olhe para elas e aprenda um pouco mais sobre mim. Se eu, como pai, cuido deles, vou cuidar muito mais de vocês. Posso virar bem, queridos irmãos? É interessante nós pensarmos que Jesus aqui, ele mostra qual de fato é a causa básica dessa ansiedade. Deixa eu abrir uma aspa aqui para não cometer um erro que muitos pastores e teólogos cometem, ok? Existe uma causa física e química para a ansiedade. Existe uma causa orgânica para a ansiedade. Muitos querem rejeitar essa causa. Isso é impossível. Estudos científicos mostram fatores, por exemplo, a baixa serotonina vai afetar, sim, no meu estado de ansiedade. É fato. Então, negar as causas orgânicas é ignorar a revelação natural de Deus. E muitos hiper ou ultra conservadores querem nos convidar a ignorar os remédios que os médicos dão. Não, queridos irmãos. Causas orgânicas precisam ser tratadas com remédios. É preciso tomar remédios sim para a ansiedade, para a depressão? Óbvio que sim. Porque existem causas orgânicas. E quem diz o contrário é um negacionista científico. Tenho medo disso, fuja disso. Cuidado com esses pregadores, esses reformados que dizem isso, cuidado com eles. Mas existem causas psicológicas e espirituais. E aqui, Jesus apresenta uma causa para a ansiedade. Verso 30, olha o que diz. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele vai dizer, a incredulidade, a falta de fé está na base dessa ansiedade do ponto de vista psicoespiritual. Claro. Quem aqui não fica ansioso na espera de uma biópsia? Óbvio. Quem aqui não fica ansioso, ainda mais agora, né? Com o parente que foi viajar de avião. É o meio de transporte mais seguro, mas tem cair uns aí. Quem aqui
aqui hoje não fica inseguro quando a pessoa vai fazer um passeio de helicóptero? Caiu agora um helicóptero com vários heróis da nossa nação, os bombeiros. Foram 6 ou 9 que morreram? 6. Quem aqui não fica ansioso quando o seu filho diz: estou indo nadar na cachoeira? Quantos acidentes? Pessoas escorregando, batendo a cabeça, ou então vai tentar atravessar, ter uma cãibra e morre. A questão básica é se nós confiamos que Deus está no controle. Porque às vezes eu sou prudente, mas o meu filho não é. O que você faz na hora dessa? Arranca o cabelo da cabeça? Pega seu filho para Deus. A filhinha bonitinha: mamãe, vou viajar com o namorado. A mãe já fica desesperada. E se for assaltada? E se for estuprada? Nós temos que entender que eu não vou controlar mais tudo nessa vida. Eu preciso aprender a entregar. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e deixa o resto para ele fazer. Salmo 37, verso 5. Nós temos que colocar fé. Pedrinho diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, se não me falha a memória, 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele. Muitas das vezes nós temos uma reação desproporcional diante de tudo. É claro que uma pessoa que está sendo tratada, está com problemas de saúde, ela vai ter algumas reações desproporcionais por causa do estado dela, ela está em tratamento, mas às vezes a pessoa não está em tratamento, ela está em estado normal, e ela não aprende a dobrar o joelho e entregar a Deus: eu não consigo controlar essa situação, essa coisa está grande para mim. Mas infelizmente nós agimos como os 10 espias, Números 13 e 14. Olhamos para os problemas como gigantes e olhamos para nós mesmos como gafanhotos diante dos gigantes. Jesus está querendo dizer aqui o seguinte: olha, aprenda com o pedagogo lírio do campo, aprenda com o pedagogo pardal, aprenda com os pássaros, aprenda com eles. Algumas estatísticas revelam que 70% de todas as coisas que nos preocupam nunca acontecem. 70% das coisas que você está com medo de acontecer não vai acontecer, mas você bota toda a sua energia psicológica. Médicos revelam, eu vi uma entrevista com uma grande cardiologista, e ela diz: 50% das pessoas que eu atendo não têm doenças orgânicas, são todas psicológicas. 50% das pessoas que caem na UPA, nas emergências, vão lá não por causas reais, mas por causas neuróticas. Estou com falta de ar, vou morrer, Deus vai me buscar hoje. A pessoa, ela é hipocondríaca, ela tem mania de doença, ela assiste um filme que a pessoa morreu com a dor de cabeça, e ela já sai dali: meu Deus, eu vou morrer, me interna. E o médico: você não tem nada? Tem, doutor, eu quero uma equipe médica para me examinar. Nós precisamos aprender a entregar. Entregar não é emprestar. Você chega para o advogado e diz: olha, eu estou colocando nas tuas mãos dessa causa. No outro dia você manda uma mensagem para o advogado: eu vi aqui no YouTube que esse problema é resolvido assim. O que o senhor acha? Dá vontade de virar para o cliente e falar assim: dá para você me deixar eu trabalhar? Porque eu não sou advogado de YouTube. Eu não baseio meus processos em Instagram. Eu sou profissional, estou estudando, estou preparando, mas eu acho que eu posso orientar. Doutor, eu fiz uma pesquisa aqui no Google e pelo que eu estou sentindo, é isso. Qual remédio? Qual remédio?
Nós precisamos aprender a confiar. Posso ouvir amém? Queridos irmãos, eu estou resumindo aqui, porque o texto é longo, mas eu vou encerrar com o último ponto. Como lidar com as preocupações da vida? Alinhando melhor os nossos valores com os valores do reino de Deus. Como lidar com as ansiedades da vida, com as preocupações da vida? Alinhando melhor os meus valores com os valores do reino de Deus. Verso 31 ao 34 diz assim, queridos irmãos. Portanto, não preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Coisas básicas e triviais. Pois os pagãos, os gentios, é que correm atrás dessas coisas, é que colocam ansiedade. Mas o Pai Celestial sabe que precisamos dela. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Interessante, basta cada dia o seu próprio mal. A oração do Pai Nosso diz que nós devemos orar a Deus nos livre do mal, do maligno. Efésios 6 diz que nós temos que vestir as armaduras espirituais por causa do dia mau. Que mal é esse? É o mal do dia a dia. Deus vai cuidar da sua vida. Mas eu preciso alinhar os meus valores com os valores do reino. Vamos voltar atrás. Meu coração está nos tesouros dessa terra. Meus olhos estão cegos porque eu só quero vencer na vida e ter sucesso. O meu Senhor é Mamon. Meu Deus é Mamon. Minhas preocupações é como eu vou educar meu filho, pagar a faculdade dele e dar o melhor para ele. Se essa é a sua lógica, então os seus valores estão na contramão dos valores de Deus. É interessante que John Stott, quando ele escreve esse livro, O Sermão do Monte, ele faz um comentário do Sermão do Monte, e a primeira tradução desse comentário para o português tinha o seguinte título: Contra a cultura cristã. Depois que eles mudaram o nome. O título original do livro é Contra a cultura cristã, porque ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma contracultura, uma cultura diferente daquela que você está vivendo. É a cultura do reino de Deus. Se o meu tesouro, se o meu coração, se o meu coração está nos tesouros desse mundo, se os meus olhos estão fixados nos tesouros desse mundo, se o meu Senhor é o Mamon, se toda a minha ansiedade gira em torno do ter, então os meus valores estão na contramão dos valores de Deus. Quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando, alinhe seus valores com o de Deus. Deixa de ser cego, começa a ver a vida na perspectiva de Deus, começa a ver a vida a partir da eternidade. O que aquele empresário fez foi o seguinte: eu vou ajuntar tesouro no céu. E o que é ajuntar tesouro no céu? É tesouros cujos efeitos avançam para a eternidade. Quais são os tesouros cujos efeitos avançam para a eternidade? Só tem um. Invista na missão de Deus nesse mundo, da evangelização, ajuda os necessitados. A pregação do Evangelho, a conversão de almas, ajuda os necessitados, e isso vai ter efeito na eternidade. Aquilo que você faz só pensando em você e nos seus filhos, não tem efeito na eternidade. Muitos vão chegar diante de Deus de mãos vazias. O que você fez com o seu dinheiro? Carro, casa, praia. O que você fez com os seus talentos? Trabalhei para ter casa, praia, sítio, etc. É isso? Você é cego. Você não entendeu nada que eu ensinei. Você não conseguiu ver a vida na perspectiva de Deus. Quando você olha para essas cadeiras vazias, você acha que ela é responsabilidade sua ou não? Essas cadeiras vazias, é sua responsabilidade ou não?
É hora de pensar. O que você tem feito para melhorar isso aqui? O que nós estamos fazendo? Eu estou trabalhando de segunda a sexta, a sábado. E quando tem feriado eu já estou viajando. Final de semana eu já estou fazendo isso. Você não ajuda os ministérios, você não ajuda a igreja. Você dá a sobra para Deus. A conta vai vir. Você está dando a sobra para Deus, a conta vai vir. O irmão leu aqui hoje, 1 Coríntios. Semeia, vai colher. Isso não foi nenhum teólogo da prosperidade que disse isso. Não foi Marcos Feliciano, não. É Paulinho. Paulinho que disse isso. É sério. E o contexto ali é dinheiro. Eu queria falar o contrário, mas não posso. O contexto ali é dinheiro. Ele está falando de dinheiro. Semear e colher ali é dinheiro. Quando Paulo fala de semear e colher em Gálatas 6, ele está falando de moral. Olha só. Moral. Gálatas 6, semear e colher, está falando de moral. Se você semeia pecado, vai colher desgraça. Semeia na carne, vai colher a carne. Mas aqui, em 1 Coríntios 9, ele está falando, 2 Coríntios, ele está falando de outra coisa, ele está falando no contexto financeiro. Gálatas 6,6 ele fala de novo de semear, e ali ele está falando no contexto pastoral. Pastor ensina a palavra para você, então invista na vida dele, abençoe ele, devolve para ele. Está lá, Gálatas 6. Gálatas 6 fala de questão moral e questão pastoral. Aqui, 2 Coríntios, você fala de questão financeira. O contexto de capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios é dinheiro, é oferta, é generosidade. Mudar isso é sacrificar o princípio da exegese. O contexto é que diz no sentido do texto. Portanto, queridos irmãos, eu pergunto, como é que está os seus valores? Alinhados com os do reino de Deus? Ou desalinhados? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando o texto diz assim, Mateus 6, ore dizendo, venha a nós o teu reino. Eu expliquei isso no sermão sobre o Pai Nosso. O que é orar, venha a nós o teu reino? É orar para que haja salvação no mundo. Ou, isso aqui vai ser um dos temas do PG, hein? Prepare, galera do PG. Nós trabalhamos vida com propósito, agora vida comunitária, e o próximo vai ser vida missionária. A função de cada crente nesse mundo é ser um missionário. Amém. Vamos se colocar de pé. Logo após encerrarmos essa série do Sermão do Monte, eu vou estar iniciando a série sobre as parábolas do reino de Deus. Nós vamos mergulhar nas histórias das parábolas e aprender o que ela tem a nos ensinar sobre o reino de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você só tem preocupado com as suas coisas. Mas eu queria que nessa oração agora você fizesse a seguinte oração: Deus, eu quero me preocupar com as cadeiras vazias também. Eu vou lutar para dar de tudo, o meu melhor, para que a igreja encha, haja conversões. Não vou faltar das reuniões dos ministérios, seja de homens, mulheres, jovens, crianças. Eu vou lutar para estar lá presente, lutar para que esses ministérios cresçam, porque a igreja cresce na proporção em que cada ministério cresce. Queria que você fizesse essa oração. Pare de preocupar só com o seu salário, com a sua empresa. Comece a preocupar com as almas que precisam ser salvas na sua casa, no seu bairro. Comece a preocupar com os cultos vazios. Pai bendito e amado, nessa hora eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida. Eu quero ser a boca do Senhor nesse mundo. As mãos do Senhor para ajudar o necessitado, os pés do Senhor para ir aonde está o pecador. E eu acho que esse é o que todos nós devemos pensar.
Quero ser a boca, as mãos e os pés de Cristo nesse mundo. Parar de ficar pensando só em nós, no meu ganho, no meu sustento, na minha felicidade. Nós estamos presos a essa tirania do ser feliz, essa tirania do ter sucesso. Quando tudo que o Senhor quer de nós é uma vida de obediência. Nos ajude, Pai. Ajude cada irmão aqui hoje a fazer diferença, a pensar de forma diferente. Ó Deus, o que nós estamos aprendendo no Sermão do Monte é que o Sermão do Monte primeiro nos convoca a pensar diferente, mas também nos convoca a agir de maneira diferente. Toda a Bíblia tem esses dois desafios. Nos convoca a pensar de maneira diferente e nos convoca a agir de maneira diferente. Nós somos cidadão do reino, Pai. E como cidadão do reino, nós temos que pensar como cidadão do reino, viver como cidadão do reino e agir como cidadão do reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Os irmãos podem se assentar.